Olá, eu sou Paulo César Gomes, sou historiador e um dos editores do site História da Ditadura. Esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente está iniciando em que o objetivo é dar dicas de leitura. A cada mês vamos publicar um vídeo indicando livros clássicos ou lançamentos, mas de acordo com uma temática específica. Livros sobre o golpe de 64, sobre tortura, sobre aspectos econômicos do regime, biografias e por aí vai. Você também pode sugerir temas que gostaria que a gente abordasse. Nesse vídeo, o tema são livros de ficção, não necessariamente que abordam diretamente a ditadura militar, mas que passam de alguma forma por esse período da história brasileira. Uma das riquezas da boa literatura, quando trata de eventos históricos, é a possibilidade de captar o impacto desses eventos no cotidiano dos indivíduos, o que a narrativa historiográfica quase nunca consegue fazer com êxito. Sem contar que são raros os historiadores profissionais que conseguem um bom equacionamento entre o rigor do método e a construção de uma narrativa agradável. Eu acho que a leitura de ficção é fundamental para que a gente tenha uma melhor compreensão do mundo, uma melhor compreensão da história e até mesmo para que a gente aprenda a escrever melhor. Eu vou falar sobre 3 livros de ficção contemporâneos. O primeiro livro, Se Eu Fechar os Olhos Agora, é do Ednei Silvestre, jornalista, que foi um dos entrevistados na semana sobre História e Literatura que fizemos recentemente. Você pode achar o link dessa entrevista no nosso canal do YouTube e também no site www.historiadaditadura.com.br. Esse romance foi ganhador do Prêmio Jabuti em 2010. A história tem início quando 2 meninos, o Paulo e Eduardo, os protagonistas, encontram, às margens de um lago, o corpo de uma mulher assassinada. O livro trata da investigação desse crime por esses 2 garotos, que acabam tendo contato com alguns traços constantes no que alguns estudiosos chamam de cultura política brasileira, como racismo, corrupção, a promiscuidade das relações entre as esferas pública e privada, entre outros temas. O livro toca nas 2 ditaduras do século XX. A ditadura Vargas, tem um personagem, por exemplo, que foi um preso político do Estado Novo, e a ditadura militar. O romance também é a história da amizade entre Paulo e Eduardo, e de como não apenas a história de vida de cada um deles, mas também a história do país naquele momento tem impacto sobre a escolha que eles acabam fazendo ao longo da vida. Esses personagens vão aparecer em outros romances do Ednei Silvestre. O Paulo, por exemplo, é um exilado político na Suécia durante a ditadura militar no livro Vidas Provisórias. Vale lembrar que esse livro vai ser transformado em minissérie pela TV Globo. O segundo livro, Cabo de Guerra, é de uma autora chamada Ivone Benedetti e que vai ser uma das entrevistadas do nosso site em breve. Esse livro, dos 3 que foram escolhidos para serem comentados, é o que trata mais especificamente da questão da ditadura militar brasileira. Bom, é importante falar que há um consenso na historiografia de que a história da transição democrática brasileira foi pautada em grande medida pela memória das esquerdas. E, por conta disso, tocar em alguns temas, como por exemplo a violência praticada por grupos armados de esquerda, é sempre bastante delicado. Esse livro traz o questionamento de um velho binômio que pautou a maior parte dos estudos sobre a história da ditadura militar, que é a redução da história daquele período ao confronto entre a luta armada e o aparato repressivo. O narrador do livro, que é o protagonista, não tem nome. Ele é um cachorro, como eram designados os agentes duplos que se infiltravam em organizações clandestinas. É um personagem muito complexo e que transita entre 2 universos, da maneira como a realidade estava posta naquele período. E o livro coloca o leitor em uma posição de desconforto constante. Basta condenar moralmente as escolhas que o protagonista acaba fazendo diante das circunstâncias? Se por um lado o livro insiste no tema, algo já bastante tratado, da luta armada, a maneira como essa questão é tratada é bastante inovadora. O último livro que eu vou comentar é O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Eringer. Esse livro, como o título já indica, é sobre o amor homoafetivo. Mais especificamente sobre a memória que vai sendo reconstruída pelo protagonista sobre um período de sua infância, que foi passado em um bairro fictício do subúrbio carioca nos anos 60 e 70, e que acabou marcando profundamente tudo o que veio depois na vida dele. O livro tem uma narrativa muito potente e muito sensível.
E ele toca em uma questão que me interessa muito, embora não seja o tema principal da obra, que é o impacto do arbítrio da ditadura militar sobre a vida cotidiana das pessoas comuns. O pai do personagem principal, Camilo, é um médico que está envolvido nas práticas mais obscuras da ditadura, e esse fato é central no rumo que a história toma. Foi o livro que eu mais gostei de ler em 2016 e acho que nesses tempos de crescimento desmesurado da intolerância é um livro fundamental nesse momento. Bem, esses foram os comentários que eu gostaria de fazer. O objetivo desse vídeo não foi fazer resumos sobre os livros, tampouco obviamente fazer crítica literária, mas apenas apontar algumas questões ligadas ao tema da ditadura militar que aparecem nas obras e que podem nos ajudar a compreender melhor esse período da história brasileira.